O Santos recebeu uma inesperada notícia na última quinta-feira. Um de seus principais alvos para o cargo de treinador em 2023, Maurício Barbieri, foi demitido do Red Bull Bragantino. Com pressa, o Peixe viu o cenário virar a seu favor e quer acelerar as conversas com o técnico. Até ser demitido, depois de perder por 6-0 para o Fortaleza, Maurício Barbieri não queria debater sobre o futuro antes do fim do Campeonato Brasileiro. A última rodada será disputada no domingo. O Santos já havia feito uma reunião com Barbieri, via telefone, nos últimos dias, mas o treinador não achava ético negociar com o clube enquanto estivesse focado nos últimos jogos do ano pelo Red Bull Bragantino. Agora, porém, o cenário é outro. Demitido, Barbieri aceita negociar com o Santos. O técnico, nos últimos dias, inclusive, já havia comentado com pessoas próximas sobre o interesse do clube e a possibilidade de ir para o Peixe em 2023, mas as conversas ainda não tinham evoluído. Isso aconteceu ontem, sexta-feira, em reunião. O Santos, por outro lado, encontrou poucas opções no mercado até chegar ao nome de Maurício Barbieri. Ainda em dificuldade financeira, o Peixe não se vê em condições de fazer grandes investimentos por um treinador. O clube chegou a cogitar a possibilidade de tentar a contratação de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, mas soube que a pedida financeira do treinador não se encaixaria no que tem condições de pagar no ano que vem. Diante do bom trabalho realizado nos últimos anos no Red Bull Bragantino, até com classificação à Libertadores, apesar da queda de rendimento em 2022, Maurício Barbieri ganhou força nos bastidores. O técnico interino, Orlando Ribeiro, deixará o cargo após o jogo contra o Fortaleza, domingo, que fecha o Campeonato Brasileiro. Sem chance de se classificar para a Copa Libertadores da América após a derrota para o Botafogo por 3-0 nesta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos trabalha para contratar um novo treinador para 2023. Na opinião de Neto, apresentador e comentarista da TV Band, a equipe da Vila Belmiro deve apostar alto e contratar um nome de peso. O ídolo corintiano afirmou que o novo treinador do Santos deve ser alguém com autonomia para sugerir contratações e montar um bom time para a próxima temporada. O Santos não pode pensar pequeno, né, para treinador, né? O Santos tem que trazer um treinador pica, irmão. Um treinador que vem e fala assim, ó, eu quero fulano, eu quero ciclano, eu quero Beltrano, eu quero Paulo Henrique Ganso de volta, eu quero o Cano como centroavante. O Santos é muito grande, irmão. Vocês não podem tratar o Santos desse jeito. Vocês estão de brincadeira comigo. Então, contrate um treinador da altura do Santos. Só em 2022, o Santos teve 5 treinadores diferentes. A equipe iniciou o ano com Fábio Carille no comando, ele deixou o clube ainda no Campeonato Paulista. Depois, Marcelo Fernandes assumiu de forma interina. Fabian Busso foi o terceiro a comandar a equipe, até julho, quando foi demitido após a eliminação diante do Deportivo Táchira, da Venezuela, da Copa Sul-Americana. Marcelo Fernandes voltou a comandar o clube de forma interina. Lisca assumiu o comando do clube no final de julho, mas permaneceu pouco mais de um mês, deixando o time da Vila Belmiro no dia 12 de setembro. De lá pra cá, Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, comandou a equipe, mas não continuará para a próxima temporada. O fundo Mubadala Capital fez uma oferta de 5 bilhões de reais pela compra de 20% da Liga do Brasileiro. A proposta foi feita para os clubes da Libra, Liga do Futebol Brasileiro. Times de fora do grupo foram informados individualmente da oferta e convidados a aderir, mas a ideia é que o negócio siga independente de novos membros. Após a proposta, foi aberto um período exclusivo de negociação com o fundo. Uma reunião da Assembleia da Libra na terça-feira tratou da proposta do Mubadala. Houve propostas de outros 2 fundos em processo de concorrência conduzido pelo Banco de Investimentos BTG. O montante ofertado pelo Mubadala foi o maior. Trata-se de um fundo com dinheiro dos Emirados Árabes que gere um total de 284 bilhões de dólares. A Libra tem entre seus integrantes Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Grêmio, entre outros times. Há outros clubes fora do grupo, uma parte deles reunido no Forte Futebol, como Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza, entre outros. Mas a Libra não fará mais negociação com o Forte Futebol diretamente, e sim com os clubes. Durante reuniões da Libra, já foram deliberados valores a serem recebidos por cada clube dentro do valor total. Os montantes giram entre 100 milhões de reais e 300 milhões de reais entre as equipes da Série A. Quem está no topo da cadeia é o Flamengo, com pequena diferença de valores para Corinthians e Palmeiras. A proposta do Mubadala foi feita pelo percentual de 20%, mas isso ainda será objeto de discussão entre os clubes. Há dirigentes que defendem que o percentual a ser vendido seja menor. A avaliação do valor total da liga já está estimada entre 20 e 25 bilhões de reais. Nesta terça-feira, a Libra confirmou por nota o início de um período exclusivo de negociações.
Isso significa que os clubes da Libra já acertaram os termos iniciais do Mubadala. Mas ainda serão negociados possíveis ajustes sobre percentuais e funcionamento da venda da liga. O valor só é válido se for para a compra de uma parte de todos os direitos do brasileiro, ou seja, implica em aceitação da proposta por parte dos clubes que estão fora da Libra. A decisão interna é negociar em separados com esses times, oferecendo adesão ao grupo. Não haverá mais negociação com o Forte Futebol como ocorreu em meses anteriores. Se não houver acordo nem adesão de outros times, há a possibilidade de a venda ser feita apenas com os direitos dos clubes da Libra. Neste caso, terá de haver uma renegociação e o valor dividido apenas entre os sócios atuais da Libra. O Santos comunicou à LDU, do Equador, que pretende devolver o meio atacante Johan Júlio antecipadamente. O jogador assinou com o Peixe até maio de 2023 e a opção de compra definida, o que não deve acontecer. A intenção do Peixe é que o jogador retorne após o Campeonato Brasileiro. O time equatoriano ainda não respondeu se aceita antecipação. O jogador foi anunciado no final de março, estreou contra o Fluminense no Maracanã e recebeu elogios. Em seguida, marcou um dos gols da vitória santista contra a Universidade Católica na Vila Belmiro. A lua de mel, porém, terminou aí. O camisa 8 não conseguiu repetir bom desempenho e começou a enfrentar críticas por parte dos torcedores. Em maio, Júlio chegou a desativar suas redes sociais por conta dos ataques virtuais. Ele soma 20 jogos, 1 gol e apenas 2 assistências. Johan entrou em campo uma vez nos últimos 10 jogos. Já a última oportunidade em que o equatoriano jogou 90 minutos aconteceu no dia 15 de junho, com Fabian Busto no comando santista. Natural de Quito, no Equador, Johan tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base do LDU, onde teve sua primeira oportunidade como profissional em 2016. Ele atuou durante toda a carreira na equipe de Quito e tornou-se uma das principais referências técnicas do clube nos últimos anos. Com a camisa da LDU, Johan foi campeão do Campeonato Equatoriano em 2018 e da Supertaça do Equador em 2021. Nos últimos anos, inclusive, o equatoriano se destacou por boas atuações contra equipes brasileiras, balançando as redes contra Flamengo, Atlético Paranaense, São Paulo e o próprio Santos. Red Bull Bragantino e Santos desejam a contratação de Edenilson, de saída do Internacional. Os clubes ainda não fizeram proposta pelo volante de 32 anos, mas monitoram a situação, especialmente depois que ele comunicou aos gaúchos que pretende se transferir no mercado da bola. Ambos já fizeram contato com o staff do jogador para reforçarem o desejo de contratá-lo a partir da próxima janela de transferências. As ofertas ainda são estudadas e serão formalizadas somente ao fim do Campeonato Brasileiro, que tem como última rodada prevista para o próximo domingo, dia 13. Edenilson também quer se decidir sobre o futuro somente ao fim do torneio nacional. O meio-campista já disse à diretoria que há o desejo de deixar o Beira-Rio no mercado da bola. O volante se incomoda com as críticas e acredita que o clima não é o mais propício para a permanência. A rejeição de parte da torcida com o atleta por causa da sequência sem títulos desde a chegada ao clube. A última conquista foi o Campeonato Gaúcho 2016. Edenilson nunca foi campeão com as cores do Internacional. O meio-campista tem contrato com o Inter até dezembro de 2023 e salário de R$350 mil mensais na CLT. Ele tem multa rescisória de 3 milhões de dólares, cerca de 15,5 milhões de reais na cotação atual para o exterior e 700 milhões de reais para o futebol brasileiro. Este valor varia conforme a remuneração do jogador. Ciente que o atleta pretende uma saída ao fim da temporada, a diretoria colorada já faz planos para utilizá-lo como moeda de troca no mercado da bola. É possível que ele seja negociado e outro jogador chegue ao Beira-Rio. A situação ainda é definida nos bastidores do clube. Em 2022, Edenilson disputou 54 jogos, sendo 46 de titular. No período, ele soma 4.053 minutos, com 10 gols marcados e 5 assistências.